Se você é o conselheiro de todo mundo, se você é aquela pessoa que está sempre disposta a ajudar, e inclusive você pode estar em qualquer lugar, volta e meia uma pessoa vem pedir uma dica, vem contar sua vida para você, às vezes até pessoas desconhecidas que você encontra em lugares muito diferentes, essas pessoas param para contar a sua vida para você. Muito provavelmente você tem sim uma aptidão, um dom de atuar profissionalmente ajudando pessoas. Mas Kátia, que tipo de profissão eu poderia exercer se eu tenho esse dom, se eu tenho esse talento de ser um bom ouvinte, de conseguir dar a dica certa no momento certo, de ter esse desejo de ajudar as pessoas, que é algo inerente, que é uma coisa que eu faço até no automático, porque quando eu vejo eu já estou ajudando as pessoas. A profissão, que é uma grande oportunidade e que eu digo que já é uma das profissões do futuro e que eu quero falar mais nesse vídeo de hoje, é a terapia integrativa. São as terapias alternativas, as terapias que ajudam o ser humano a se compreenderem melhor como um ser integral e que o próprio profissional destas áreas consegue auxiliar de forma mais profunda para que a pessoa entenda quais são as debilidades que ela tem, o que representam algumas dificuldades que ela vive e como começar a ter um novo olhar sobre os acontecimentos da vida e sobre a vida como um todo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Antes de seguir aqui, deixa eu te dizer que eu coloquei um teste aqui embaixo, então na descrição você pode fazer um testezinho com 10 perguntinhas bem simples para você ter uma clareza maior se você realmente nasceu com fortes indícios para ser um terapeuta, se você está mais ou menos inclinado para isso, ou se de repente ser terapeuta não é um caminho para você. Então pega aqui o link, faz o testezinho para você ter essa noção mais clara se esse é um caminho que você pode seguir. E claro, essa pode ser uma segunda opção profissional para você, pode ser uma outra fonte de renda e você pode aos poucos experimentar esse universo para de repente num futuro você atuar só com esta profissão. Você não precisa começar sendo terapeuta em tempo integral, porque é assim que muitos começam e foi assim que eu comecei. Eu quero te contar mais sobre isso a partir de agora. Mas Kátia, o que faz um terapeuta integrativo? Bem, o termo integrativo, holístico ou alternativo, ele tem algumas conotações sim, são termos voltados para o mesmo tipo de profissional que usa práticas mais vibracionais, energéticas para ajudar as pessoas de maneira integral, inteira. Então o termo integrativo, ele vem de integral, que quer dizer que a gente olha para o ser humano de forma inteira. Da mesma forma, o holístico, ele também tem essa proposta de olhar para o ser humano, para o nosso cliente de forma holística, inteira. E dentro desta proposta de atuar de forma inteira, integral, holística através do trabalho, nós vamos atuar olhando para os aspectos físicos, para a realidade da pessoa, para as dores dela, para as questões que hoje se refletem como um todo na realidade que ela vive. Nós vamos olhar para a parte emocional, que é o que a pessoa está sentindo. Nós vamos olhar para a parte mental, que são os pensamentos e a forma como ela enxerga a vida. E o espiritual, que o espiritual aqui não tem nada a ver com religião. Terapia integrativa não tem nada a ver com cunho ou conceitos religiosos. Mas o espiritual aqui significa olhar para a alma, olhar para a essência, olhar para aquilo que faz sentido para a pessoa que está ali. Então o nosso trabalho, ele tem essa proposta de acolher a pessoa nos 4 aspectos que ela tem, para que eu possa aos poucos ajudar ela a ter um novo olhar e um despertar para uma nova vida. E dentro dessa possibilidade, a gente consegue atuar com práticas mais vibracionais, mais energéticas, como reiki, acupuntura e tantas práticas da medicina chinesa que, embora atuem no físico, elas também vão atuar no campo energético, nesse campo mais sutil que vai refletir no nosso corpo físico, trazendo mais bem-estar, mais leveza, mais calma, mais harmonia no dia a dia. Mas, além de aplicar essas técnicas energéticas que eu estava falando antes, como reiki, acupuntura, florais, fitoenergética, aura master, constelação familiar, shiatsu, doin, barras de axis, né, que são práticas mais novas, mais recentes, que a gente há tempos atrás nem sabia que existiam. Então, são técnicas que vão ajudar, que o terapeuta utiliza para ajudar as pessoas nesse reencontro com elas mesmas, ok? E por conta disso, você vai envolver dentro de um processo esse todo, porque você vai ouvir, você vai compreender as dores da pessoa, você vai compreender o que ela está passando e a partir disso você vai dar algumas orientações sem se tornar um salvador, como eu digo. E inclusive, para você conhecer mais profundamente sobre essa postura ideal do terapeuta, se você quer entender como você pode criar uma dinâmica de atendimento que realmente seja algo que vai conectar esses 4 pontos que eu falei, se você quer mergulhar fundo nisso para entender como você pode se tornar um terapeuta integrativo e ser profissional dessa
nessa área, eu vou deixar aqui embaixo também o link de uma aula, de um vídeo que eu fiz agora recentemente, falando mais sobre como iniciar nas terapias integrativas e ser um terapeuta do zero. O meu método que ensina profissionais que querem começar nessa área a dar os primeiros passos e atender seus primeiros clientes, tá? Então aqui embaixo você pode ver um outro vídeo, ou a gente pode deixar nos cards também, né, pro pessoal poder acessar mais fácil, e o link aqui embaixo também, que aí você consegue ver das duas formas, para chegar nesse vídeo e conhecer mais como se tornar mesmo um profissional da área, tá? Então o terapeuta, ele faz isso, ele orienta, ele ouve, ele entende a dor do outro. E para isso, o próprio terapeuta, o profissional, ele precisa cuidar de si, ele precisa cuidar das suas dores. Então eu sempre digo que um terapeuta, ele precisa ter terapeutas que atuem, que trabalhem nele nas questões que ele precisa resolver. E aí a gente sai daquela postura de querer salvar o nosso cliente para que eu possa verdadeiramente ser maduro, ser um adulto que olha para o meu cliente como um adulto. Porque às vezes existem dinâmicas internas que o terapeuta não está trabalhando, ou não está resolvendo, e ele vai para o consultório em busca de um pai, de uma mãe ou de um cliente salvador. E nessa dinâmica, o trabalho não flui, não acontece. E aí ou o cliente não volta, ou o terapeuta acha que sempre está fazendo algo que não é o suficiente, ele não se sente identificado com uma coisa ou outra, os resultados não aparecem, ele não tem mais clientes, e uma série de questões podem surgir em função disso. E eu explico mais sobre isso dentro do Terapeuta do Zero, que é o meu método onde eu ensino o profissional a começar nessa área. Então, uma coisa é fato, o profissional, o terapeuta, ele não tem que ter uma vida resolvida, uma vida perfeita para ajudar as pessoas, que isso também é um mito, uma crença que muitos têm. Kátia, como é que eu vou ajudar as pessoas se a minha vida não está tão bem? A grande questão é que você não precisa ter uma vida perfeita e resolvida, mas você precisa estar constantemente em busca da sua evolução e do seu crescimento. Porque não faz sentido você ter tudo resolvido para ajudar as pessoas. Isso é até uma arrogância nossa. Porque como é que eu vou continuar ajudando pessoas que precisam de mim se eu acho que tá tudo bem? Aí o cliente não vai vir mesmo, porque ele não vê, ou na vida você percebe que tá tudo certo. E não tá tudo certo. Nós não somos pessoas estáveis. Nós somos pessoas vulneráveis. Nós somos pessoas que volta e meia temos problemas. Você precisa entender que nós continuamos sendo um ser humano, mesmo sendo um terapeuta. Isso nunca vai sair da gente. E por sermos seres humanos, estarmos num planeta em constante evolução, a gente não consegue ter tudo 100% sempre. E se você achar que tá tudo 100%, para tudo, porque não tá sempre 100%. Não, a gente vai ter momentos de mais calmaria, mas a nossa vida oscila, porque nós somos pessoas assim, porque a vida é movimento. E a gente precisa estar disposto a olhar para as nossas questões para que a gente possa entrar no consultório confiando em olhar para a dor do outro. Porque como é que eu vou olhar para a dor do outro se eu não olho para as minhas próprias dores? Como que eu vou entender profundamente o que o meu cliente está passando se eu não mergulho profundamente nas minhas questões, né? Então esse é um convite que eu sempre faço dentro dos meus treinamentos e que eu auxilio os profissionais a ter esse olhar para que eles possam ter essa confiança, né? Ter essa segurança interna de sim, eu estou aqui disponível para ajudar você, cliente, naquilo que for preciso. Então são algumas dicas e orientações que eu trago aqui, são inúmeras, né? Que eu já tenho outros vídeos aqui no canal falando sobre isso, mas que eu trouxe algumas aqui para um olhar de quem tá começando, de quem tá querendo se entrosar um pouco nisso tudo, tá querendo conhecer um pouco das terapias. Algumas pessoas talvez já estejam 100% decididas em tomar esse rumo, esse caminho, e é por isso que eu digo, veja o vídeo sobre o Terapeuta do Zero, que lá eu vou te dar mais orientações e vou aprofundar tudo que a gente conversou aqui, tá? E se você ainda tá em dúvida, faça o teste, reconheça se você verdadeiramente nasceu para ser um terapeuta, e se você lembrou de alguém que você pensa que, puxa, essa pessoa nasceu para ser um terapeuta, manda esse vídeo para ela ter acesso ao testezinho também, confirmar se realmente ela nasceu para ser um terapeuta, uma terapeuta, e me ajudar a propagar essa mensagem para mais pessoas que podem se beneficiar desse conhecimento também, tá bom? Um beijo no coração e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.